Olá, meninas! Nessa aula de hoje a gente vai pintar morangos, tá? Bom, aqui eu já adiantei a pintura, eu pintei o fundo de amarelo-limão, tá? E agora eu deixei uma folha aqui pra gente poder pintar juntos, tá? Então, eu preenchi aqui essa folha com verde maçã e agora a gente vai sombrear com o verde musgo, tá? Então, eu pego a tinta só de um lado do pincel, vou definir o meu lado da sombra, tá? Passo o risco aqui do meio e puxo para a lateral. Pego mais só de um lado do pincel, agora do lado ao contrário da folha, virando a tinta para fora, eu passo na lateral e nessa parte, ó, eu vou vir fazendo já o serrilhado da folha do morango, que ele tem um serrilhadinho nessa folha. Então, ó, já venho fazendo com o pincel de lado, ó. Eu venho já fazendo o serrilhado da folha, tá? E puxando pra dentro, ó. Aí, eu vou pegar um branco pra iluminar. Só de um lado do pincel. Passo agora aqui, ó, do lado do verde escuro. E puxo aqui, meninas, ó, sempre que eu passar a cor aqui pra iluminar, eu tenho que puxar pra lateral, tá bom? Eu não posso só puxar e deixar a tinta, tá? Eu tenho que passar e espalhar, ó, puxar para as laterais, tá? Então, eu puxo assim, ó, com o pincel meio de lado, tá vendo? Que já vai fazer ali as nervuras da folha, tá bom? Pego mais um pouquinho, venho do outro lado, ó. Aqui eu tô usando o pincel número 6, tá? Ó, venho da pontinha da folha. E aqui também, ó, já venho fazendo o serrilhadinho aqui da folha, ó, tá vendo? Com o meu pincel meio de lado, ó. Tá? Agora, a gente vai pintar o morango. Eu vou preencher primeiro com o amarelo ouro. Tá? Então, eu vou preencher, ó, ele com o amarelo ouro, mas eu não vou fechar ele todo com amarelo, tá? Vai ser só aqui mais no meio dele, tá vendo, ó? Eu deixo a lateral dele sem passar o amarelo. Aí, eu vou pegar o vermelho tomate, ó, vou fazer o contorno aqui. Com o vermelho tomate. E aí, eu venho espalhando, ó. Venho trazendo essa tinta pra dentro do amarelo, tá? Nesse movimento, ó, seguindo o movimento aqui do desenho. Venho limpando meu pincel, tá? Tá vendo que eu vou deixando, ó, o meinho mais claro, ó. Tá? Eu venho limpando aqui o meu pincel, ó, deixando o centro mais clarinho.
certo? Eu não vou cobrir todo ele de vermelho, tá? Ó, percebe que as laterais estão mais escuras e o centro ficou mais clarinho, tá bom? Agora, eu vou enxaguar o pincel. Vou jogar um pouquinho de branco aqui no meio, ó. Tá? E vou espalhar, fazendo uma bolinha. Tá? Ó, vou crescendo aqui a minha bolinha, né? Aí, eu vou pegar agora um pouquinho do púrpura. Ó, peguei um pouquinho de púrpura, eu vou passar novamente na lateral, ó. Vou dar uma escurecidinha aqui nas laterais, tá? Mas eu não vou preencher ele todo com púrpura. Tá, então, passei, ó, nas laterais. E dou uma espalhadinha. Nesse momento, é bom você pegar pouquinho púrpura, tá? Porque se você pegar muito, você vai deixar o morango muito vermelho. Tá bom? E não é isso que a gente quer. Vou colocar mais um pouquinho de branco aqui no centro, que eu acho que ficou muito pouquinho. Então, olha, eu pego um pouquinho, coloco, tá? E espalho, tá? Ó. Espalho bem. Aí você pode falar, ah, mas eu acho que eu coloquei muito, e agora? Se você achar que você colocou muito, limpa o pincel no seu paninho, tá? E aí, você vem com o pincel limpo, ó, e vai espalhando a tinta que você já colocou. Tá bom? Que daí você vai conseguir tirar o excesso, tá? Mas vá pegando sempre de pouquinho. Tá bom? Que daí você não corre o risco de pegar muita tinta, tá? Agora, a gente vai fazer as sépalas do morango com o pincel número 2, tá? Com o pincel número 2. Deixa eu pegar aqui no pincel. Com o pincel número 2, a gente vai fazer aqui as sépalas do morango, tá? Ó, então, eu vou pegar o verde musgo e vou preencher, ó, toda essa arinha aqui das sépalas, tá? Ó, com o pincel menor, que é o número 2. E eu só vou preencher aqui, tá? Ó. Com o verde musgo. Então, ó, preenchi. Aí, eu vou pegar o branco agora. Só de um ladinho do pincel, ó. E vou iluminar aqui. Então, eu vou vir aqui, ó. Na lateral, ó, só de um lado da sépola. Passo o branco com a tinta pra fora e dou uma espalhadinha. Agora, nessa de cá, da mesma forma, dessa eu fiz do lado direito. Então, essa aqui eu também vou fazer, ó. Branco pro lado direito, tá? Ó, pego mais um pouquinho. Bem de pouquinho, porque essa parte pequenininha, né? Aí, agora, nessa que tá no cantinho de lá, eu vou jogar ela pro lado esquerdo, ó.
tá? Jogo ela e dou uma puxadinha. Agora, eu vou ir nas que estão lá atrás, ó. Jogo aqui na beirinha também, só de um ladinho, ó. Não passo dos dois lados, tá? Eu sempre passo só de um ladinho. Com o pincel sempre de um lado, a tinta sempre de um lado só. Tá? Então, ó. Fiz aqui, minha sépula está pronta. Tá bom? Aí, a gente vai pegar o pincel filete e com a cor com o púrpura, ó. Vou pegar aqui um pouquinho de tinta no pincel e eu vou fazer as bolinhas aqui, né? Os furinhos as pintinhas, né? Quer dizer, do morango. Então, ó, eu peguei um pouco de tinta, vou posicionar meu pincel assim, ó, e eu vou fazer uma bolinha, mas não é uma bola, tá? Ó, é meio compridinho, tá vendo? Eu coloco o pincel e dou uma puxadinha pra cima, ó. Não posso colocar muito pertinho, senão fica estranho. Ó, coloco o pincel e puxo um pouquinho pra cima, ele não vai ficar uma bolinha redonda, tá? Ó, coloco o pincel e dou uma puxadinha pra cima. Que daí ele não vai ficar totalmente redondo, tá? Ó. Coloco e dou uma leve puxadinha no pincel pra cima, ó. Tá? Ela vai ficar um pouquinho compridinha, não vai ficar totalmente redonda, certo? Ó. E todas assim, no mesmo sentido, tá? Não posso fazer uma pra cá, outra pra lá, sempre que fica estranho. E agora, com o marfim, eu vou iluminar essas pintinhas aqui, tá? Então, eu pego o marfim, tá? Por que o marfim, gente? Porque o marfim, ele deixa um pouco mais sutil, tá? Ó, vou fazer a mesma coisa, colocar, ó, do ladinho aqui do púrpura, ó, eu coloco um pouquinho do marfim e faço a mesma coisa, dou uma puxadinha pra cima, ó. Coloco e puxo. Eu não vou tampar todo o risquinho de púrpura que eu fiz, tá bom, ó? Ó, coloco um pouquinho e puxo. Coloco um pouquinho e puxo. Tá, ó. Coloco bem aqui do ladinho, tá vendo, ó? Eu não cubro todo a pintinha de púrpura com o marfim. Tá? É só pra dar um realce nela aqui. Tá bom? Então, vou fazer mais um morango aqui pra vocês verem. E aí, a gente já vai passar pro chão, tá? Porque o outro é igualzinho. Então, ó, venho aqui, preencho com o amarelo. Não preciso preencher certinho, tá? Eu gosto de preencher mais o centro dele com o amarelo. Então, aí agora eu venho com o vermelho, tomate. Faço aqui o contorno. Faço o contorno
do morango com o vermelho tomate. E agora que eu fiz o contorno, eu venho espalhando essa tinta, ó. Tá? Venho limpando o meu pincel. Pra dentro. Tá? Mas tá vendo que eu não tô fazendo tudo reto? Eu tô seguindo a curvinha dele aqui, ó. Tá? Então, eu venho, ó, seguindo essa curvinha. Tá? Eu não vou espalhando só reto, porque isso faz diferença, tá, gente? A maneira que a gente espalha a tinta, ela faz toda a diferença no resultado final. Tá? Então, eu vou acompanhando o sentido, eu sempre faço isso. Toda a pintura que a gente vai fazer, a gente sempre tem que acompanhar o movimento do desenho, tá bom? Se o desenho, ele é arredondado, você tem que acompanhar a curva dele. Senão, a pintura fica sem movimento, né? Então, ó, espalhei aqui, respeitando aqui o movimento do morango, né? O formato dele. O meinho ficou mais clarinho, tá vendo? Já vou colocar um pouquinho do branco. Ó. Coloquei lá um pouco do branco e aí eu vou espalhar em movimento circular. Se eu achar que tá pouquinho, eu posso pôr um pouco mais. Não precisa de ter medo do branco, tá? É só ir colocando aos pouquinhos. Tá, gente? Então, ó, coloquei mais um pouco. E espalho arredondando, ó, vou crescendo aqui a bolinha. Agora, eu vou pegar o púrpura e vou realçar aqui a minha sombra. Ó, peguei só de um lado do pincel. Com pouca tinta, não é muito, tá? Porque ele é muito intenso, essa cor aqui. E vou fazer o contorno, não tem segredo. Só fazer o contorno com a tinta pro lado de fora. Né? Respeitando aqui. E agora, a gente vai dar uma espalhada, tá? Uma esfregada no pincel, tá vendo? Espalhar, que eu digo, ó, é você esfregar o pincel várias vezes, tá? Não é você trazer essa tinta aqui pra cima de onde a gente passou o branco, não, tá? É você esfregar, ó, várias vezes aqui onde a gente passou o vermelho, tá bom? Então, esfreguei, agora a gente vai passar o verde musgo aqui nas sépalas. Pincel número 2. Aqui, ó, é um cabinho, então eu passo aqui também, é um cabinho do morango. Esse não tem, esses dois aqui tem o cabinho. Tá? Com o pincel número 2. Pra ficar fininho o cabinho, senão fica grosso, tá, gente? Sempre tem que prestar atenção nisso. Quando tiver cabinho na fruta, o cabinho não pode ser muito grosso, tá? Senão fica estranho. Então, façam com bastante cuidado, com o pincel pequeno, tá? Não adianta querer fazer risco pequeno com desenho grande, gente, que não dá certo, tá? Vocês têm que respeitar o tamanho do desenho. Agora, a gente pega o branco
só de um lado do pincel, pouquinho, tá? Vou passar aqui agora, ó, só de um ladinho do cabinho, ó. Tá? Eu vou até o meio. E dou uma esfregadinha, tá? Ó. Pego de novo só de um lado do pincel, pouquinha tinta. E agora eu vou começar a passar aqui nas sépalas, ó. Venho passando só de um lado também. Ó, passo só de um lado e dou uma esfregada, ó. Passo várias vezes o pincel no mesmo lugar. Tá? Ó, passei. Eu não posso atacar a tinta lá e deixar, tá vendo? Eu tenho que dar uma passada, ó. Tá vendo? Eu dou uma alisadinha. Que daí tira aquele efeito, assim, muito pesado, né? Ó. Passo e dou uma esfregadinha. Que é pra sumir aquela marcação forte. Agora, vem do outro lado, ó. Passo e dou uma esfregadinha pra tirar a marcação da tinta. Eu não posso só passar assim e largar, porque fica muito forte. Então, eu dou uma espalhadinha aqui, ó. Esfrego um pouco o pincel, tá? Tá? Então, ó, agora a gente vai fazer as pintinhas da mesma maneira. Pego o púrpura. Ó, pego o púrpura. Coloco, ó, o meu pincel. Coloco e dou uma puxadinha, tá? Ó, pra ele fazer, não ficar totalmente arredondado, tá? Não é uma bola que a gente vai fazer, não é uma bolinha, tá? Ó, ele é meio compridinho. Então, eu coloco lá o pincel, ó, e dou uma puxadinha, tá? Ó. E não precisa fazer muito perto. Não precisa fazer muito perto também não, tá? Vou pegar o marfim. Eu gosto de fazer com marfim porque fica menos cheguei, mas se você não tiver o marfim, pode fazer com branco, tá? Coloco do ladinho, ó. Tá vendo? Eu não cubro todo o púrpura, tá? Ó, eu passo do ladinho, ó, eu não cubro todo ele. Fica mais discreto com o marfim, tá? O branco, ele fica bem parecido, então eu prefiro o marfim que fica mais naturalzinho, né? Então, tá, ó, agora que a gente finalizou essa parte, agora eu vou fazer o chão aqui pra gente já adiantar, né? Porque esse outro morango é a mesma coisa dos outros dois, tá? Então, eu vou fazer o chão aqui agora. A gente vai passar o clareador no chão, sempre, né? Lembrando que, como eu falei pra vocês, eu posso sim fazer o chão por último, só que é necessário ter mais cuidado pra mim não borrar o que tá feito ali, tá bom? Então, por isso que às vezes eu falo pra fazer antes, dependendo. Né? Mas se você tiver cuidado, você pode sim fazer depois, tá bom? Ó, então, passei
o clareador. E agora eu vou passar o caramelo, tá? Com o pincel número 10, eu vou passar o caramelo. E aqui eu vou seguir esse risco, tá, ó? Passo o caramelo. E eu vou passar, ó, bem pertinho do desenho, tá vendo? Ó, bem próximo aqui, rente ao desenho. Rente ao desenho, olha. Então, ó, eu vou passar o caramelo aqui. Eu passo bem rente, tá, ó, bem pertinho mesmo, eu não posso deixar espaço em branco aqui, ó, nessa parte, tem que ficar bem rente mesmo, tá? Então, ó, vem passando. E agora, eu venho varrendo essa tinta aqui que eu passei ali, tá? Agora, só vem varrendo, ó. Tá? Com o pincel dessa forma, não posso puxar assim pra baixo. Tem que ser só assim, movimento de vai e vem. Tá? Eu venho limpando o pincel pra baixo, ó. Nesse movimento, tá? Colocar mais um pouquinho aqui. Sempre eu tenho que fazer esse movimento aqui. Tá certo? Ó, eu venho espalhando essa tinta, ó. Em movimento de vai e vem, tá bom? Agora, eu vou pegar o cerâmica pra sombrear. Pego de pouquinho, porque ele é uma cor intensa, né? Como eu falei antes. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou passar aqui perto, ó. Passo perto e venho espalhando. Pra tirar aqui essa marcação forte. E dou uma espalhada. Do outro lado, a mesma coisa. Passo bem próximo aqui, ó. Bem rente ao desenho, tá vendo? E espalho, ó. Eu não posso deixar aquela linha forte aparecendo, marcada, tá? Eu tenho que suavizar isso. Tá bom? E passo do lado de cá também, ó. Passo embaixo do morango. Tá? E agora, eu vou pegar o marfim pra gente dar uma iluminadinha nesse chão. Ó, peguei o marfim. Se você não tiver o marfim, você pode usar o branco. E com o pincel em pé, eu vou fazer alguns risquinhos assim, ó. Pouca tinta no pincel, tá? Não é pra pegar muita tinta, não. E eu espalho, faço os risquinhos, mas eu dou uma espalhada, tá, ó. Eu não passo só o risco e deixo, não. Eu dou uma esfregadinha onde eu passei pra dar uma espalhada. Tá bom?
E aí, pra finalizar, a gente pode colocar as florzinhas, né, gente? Eu amo essas florzinhas. Eu acho que elas dão um charme bem legal, assim, na pintura, né? E aí, a gente finaliza com as florzinhas, ó. E o pincel número 2, né? Porque elas têm que ser pequenininha. Ó, pego ela no pincel, tá vendo? Peguei assim, ó. Viro meu pincel pra baixo. Coloco ele meio de lado, tá vendo? Tá meio deitadinho, ó. Coloco ele e pressiono. Coloco ele e pressiono. Tá? Já vai formar as florzinhas. Ó, vou colocar uma aqui também. Ó, pego a tinta, coloco meu pincel um pouquinho deitado. E aperto ele lá. Ó, dou uma pressionadinha. Já formou ali a florzinha, tá? Fazer outra aqui, embora eu vou terminar esse morango aqui ainda. Dou umas pinceladinhas assim, ó, tá vendo? Pra ficar um pouco mais natural, ó. Dou umas pinceladas soltas, assim. Para trazer um pouco mais de naturalidade. Vou fazer uma aqui, ó, no meio das folhas. Tá? E aí, eu coloco miolinho. Miolinho pode ser de caramelo ou amarelo ouro. Vamos colocar de caramelo, né? A gente sempre põe de amarelo ouro. Vamos colocar de caramelo dessa vez. Então, eu coloco com o cabinho do pincel. E a gente pode fazer também uns galinhos saindo daqui das florzinhas, ó. Aqui eu vou usar o rústico, tá? Mas você pode usar o sépia. Eu não vou usar o sépia porque meu sépia tá bem estranho. Então, eu vou fazer com o rústico, mas pode ser com o sépia, tá? Se você não tiver. E vou puxar, ó, uns galinhos assim. Coloco a tinta não pode estar muito dura, tá? Pra fazer isso. Ó, coloco um pouquinho de tinta, mantenho a mão em pé. Ó, e devagarzinho eu vou puxando com o pincel em pé, sem virar muito a cerda, tá? Ó, coloco a mão em pé. E aí, eu puxo, ó, sem deitar demais a cerda do pincel. Se eu deitar muito, ele vai sair grosso. Tá? Então, eu tenho que manter, ó, ele em pé. Tá? Se eu manter o pincel em pé, ele vai sair fininho. Mas isso aqui é prática, tá? Com o tempo, você vai adquirindo prática, mas tem que praticar, né? Se não praticar, tem que praticar para poder conseguir ter habilidade, tá bom? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um beijo e até a próxima!